Literária TV, 24 horas no ar. E nosso programa de hoje destaca a importante paralisação dos professores em São Paulo e o golpe aplicado pelo governador e os capachos dos deputados da Assembleia Legislativa contra mais de 200 mil professores do estado de São Paulo. Você vai ficar sabendo o que foi aprovado pela Assembleia Legislativa diante de uma situação em que os professores têm direito a um reajuste de 33,24% no piso salarial, o que fizeram os democráticos deputados canalhas que apoiam João Dória, a corja de Dória na Assembleia Legislativa, que muita gente dizia que é melhor que Bolsonaro. Será? Vamos ver o resultado prático dessa situação hoje, né, diante do que aconteceu, confirmando toda a política de Dória, do seu PSDB, da direita golpista, contra os trabalhadores e contra o ensino público. Bom, na nossa pauta também nós vamos falar hoje da nova direção da Petrobras e as suas conversas fiadas junto com o ministro Paulo Guedes, dizendo que a privatização não está na mesa. No entanto, o próprio presidente Bolsonaro, em conversa com o novo presidente, prometendo privatizar a Petrobras. E a resposta de Lula, né, sobre quem é o novo presidente da Petrobras, o Adriano Pires. Então, nós vamos falar dessa situação. Destaque na nossa pauta as negociações entre os representantes da Rússia e Ucrânia, que são apresentados aí na imprensa internacional como um primeiro avanço diante da clara capitulação, né, o recuo da Ucrânia, que agora diz que vai aceitar, né, primeiro, vai se colocar aí, aceitaria ficar fora da OTAN e que não vai reivindicar, né, as regiões que se declararam independentes da Ucrânia, né? A Crimeia, que se anexou à Rússia já em 2014, e agora a região do Donbás, as repúblicas populares da região do Donbás, Lugansk e Donetsk. Nós vamos falar sobre isso hoje, que foi o dia em que o dirigente do PCO, companheiro Rafael Dantas, já se colocou a caminho da Rússia. E nós vamos falar aqui dessa importante viagem e os objetivos dela. Bom, fique conosco, né? Tem mais por aqui, tem mais notícias. A gente, começando mais tarde, por conta do curso da Universidade Marxista Brasil, 500 anos, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta, mas você, então, durante essa semana, até quinta-feira, segue a primeira etapa do curso, e o nosso programa vai começando mais tarde um pouquinho, muita gente ainda participando da aula de hoje sobre a invasão holandesa. O curso é espetacular, né, com uma versão baseada na realidade, nos fatos, né, nos acontecimentos, uma análise materialista histórica dos acontecimentos apresentada pelo companheiro Rui. Se você não se inscreveu ainda, você sabe que você pode se inscrever, né, e participar, pode inclusive assistir às aulas que não foram apresentadas. Basta acessar universidademarxista.pco.org.br. Vou mandando um rápido salve aqui, porque o programinha é mais curto, né, para os nossos amigos que acompanham aqui a nossa programação, para o pessoal que vai assistir depois, porque ainda está na universidade ou porque está em outras atividades, mas e chamando todo mundo, pedindo a vocês que ajudem a compartilhar o link do nosso canal. Manda aí para os professores da família, não só de São Paulo, mas de todo o país, porque os acontecimentos daqui, eles são uma lição importante, né, em relação à luta, não só a luta dos professores, mas dos trabalhadores de todo o país. Então, um salve e um abraço aí para Gleice Barros, as companheiras Silvia Mio, Sem Chance, o Sheik Árabe, né, mandando aí o seu salve, o Aurélio dos Santos, a Rosângela Barbosa de Oliveira, o nosso companheiro João Galvão, a Joana Peixoto também chegando por aqui, nossa companheira Joyce, professora, está acompanhando o programa. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos acontecimentos de hoje na Lesp,
Bom, para todos vocês, o pessoal que está chegando por aqui, tem muita gente também nas outras redes sociais, um abraço forte, compartilhem, distribuam aí o link, mandem para os grupos aí no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, e vamos então para a nossa pauta, que o tempo é curto e muito importante. Bom, eu vou começar, queria destacar aqui uma denúncia feita hoje pela revista Veja e compartilhada aí por muitos direitistas, bolsonaristas. A denúncia é uma denúncia sobre a noiva do companheiro Lula, né? A Janja, que é o apelido da noiva do companheiro Lula, né? Ela que se chama Rosângela da Silva, né? Que é socióloga, tem 55 anos. Bom, e a denúncia, né? Vocês estão vendo aí a imagem da Janja ao lado do ex-presidente Lula, né? Do candidato a presidente nosso, do PCO, e da maioria das organizações da esquerda do país, daquelas que querem defender, querem lutar por uma alternativa dos trabalhadores diante da crise. Bom, a acusação feita pela revista Veja contra a noiva do Lula é que ela é uma mulher igual à maioria dos brasileiros. É isso mesmo. Porque qual é o crime que a Veja acusa a Janja, a noiva do Lula? Bom, o crime seria o seguinte, é que ela estaria devendo, né? Ela estaria devendo cerca de R$220 mil em ações na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Paraná, né? E estaria sendo cobrada por bancos. Olha que coisa incrível, né? R$109 mil, segundo a revista Veja. Nós não temos aqui, ainda não temos os fatos, aí, a divulgação por parte da assessoria do Lula, da própria Rosângela, né, de que ela deveria R$109 mil à Caixa Econômica Federal, né, e que ela tem uma dívida na Procuradoria. Por conta disso, na Procuradoria-Geral da Fazenda escreveu o nome dela na dívida ativa, com débitos que somam R$111 mil. Então, o crime da Janja, né, da Rosângela, vamos chamar ela pelo nome, nós não temos essa intimidade do apelido, né? Mas é como aparece na imprensa, é ser uma mulher igual a 70% dos brasileiros que têm dívidas, e principalmente com os bancos, né? É a fofoca, começou a fofoca, é a política rasteira, né? É a política... Veja só, esse exemplo é muito interessante daquilo que a gente vem denunciando há vários dias. É a conversa fiada, inclusive de setores da esquerda, que acreditam que é possível, através da censura, barrar as chamadas fake news na internet. Bom, mas e esse tipo de campanha da Veja e de setores da direita? E aí, quem vai barrar? Quem vai censurar a Veja? Absolutamente ninguém. Fica claro que a censura é uma arma para pegar e atacar a esquerda, né? Que agora, por exemplo, a gente gostaria de falar aqui, justamente, a gente pode ser até censurado por dizer que esse tipo de campanha da Veja é uma coisa rasteira, baixa, nojenta, que não tem nenhuma importância para a maioria do povo brasileiro, né, que faz da noiva do presidente Lula, caso seja verdade, né, porque é uma pessoa comum que deve, né, e daí, Veja, e daí se a Rosângela, né, a noiva de Lula, deve mesmo, se ela deve ao fisco, se ela deve à Caixa Econômica Federal, e se ela deve condomínio, como diz a matéria, e daí? O que a Veja tem a ver com isso? E o que o Lula tem a ver com isso? E que fofocaiada, né? É uma demonstração do nível que nós vamos ter na campanha, né? Isso aí é só um aperitivo, mostra o que vem por aí e mostra o quanto é necessário, né, uma mobilização de verdade, para não ficar na mão dessa imprensa calhorda, mentirosa, né, golpista, né, que agora vão começar a divulgar qualquer coisa. A Veja é a mesma revista, o Pasquim, direitista, reacionário, que, junto com todo o partido da imprensa golpista, né, levaram aí, junto com o Sérgio Moro e tantos outros criminosos, a morte, por exemplo, da ex-mulher do presidente Lula, a dona Marisa, em meio a um sofrimento, a uma campanha de ataques como nunca ninguém viu, né,
na imprensa, na história do país. E agora a gente vê aí que mal começou a campanha eleitoral, ainda nem começou oficialmente, e já começou, né? E a acusação é de que a noiva do Lula é uma mulher igual a 70% dos brasileiros que têm dívidas, principalmente com esses bandidos, né, com esses verdadeiros criminosos que são os banqueiros. Estes sim, né, esses não vão ser denunciados nunca pela Veja, já que eles patrocinam a Veja e todo o partido da imprensa golpista. Bom, mas vamos em frente, porque isso é conversa fiada, é fofoca, né, e é só para mostrar a importância, né, de não cair nessa onda de que vão controlar as fake news do Bolsonaro. Né? Acredite nessa conversa fiada e seja mais um trouxa, né, a acreditar, né, que a situação pode ser controlada por meio, né, do STF, por meio do Ministério Público, por meio da censura. Então, por isso, nós somos ferrenhos defensores da liberdade de expressão, inclusive para a gente vir aqui falar que o pessoal da Veja são os canalhas, né? Então, repetindo o que eles fizeram nos últimos anos contra o Lula, contra a Dilma, contra todo o povo brasileiro. Bom, na nossa pauta agora, nós já vamos logo para o assunto principal, né, que são as greves, e eu queria começar destacando, nosso tema central é a greve dos professores em São Paulo, pela importância, o tamanho da categoria, o alcance, mas eu queria destacar só brevemente uma nota sobre a greve dos garis. Né? A greve dos garis começou com força, né? A paralisação redundou aí em ajuntamento de lixo pela cidade, pela segunda maior cidade do país, né? E, por conta disso, foi antecipada a audiência de conciliação entre a Conlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e o sindicato da categoria. Bom, a categoria precisa ficar de olho, né? A categoria que tem muita desconfiança, inclusive do próprio sindicato, não sem razão, né? É uma situação muito comum em todo o país, aí, a desconfiança dos trabalhadores no sindicato nesse momento, né? E a necessidade de uma ampla mobilização. Né? Então, segue em frente, todo o apoio nosso aí à luta dos companheiros garis do Rio de Janeiro, né? E toda a força a essa mobilização. Bom, já começou por aqui, né? Eu queria agradecer aqui o pessoal a mandar aí o superchat. O Marcelo Silva mandou por aqui um superchat dizendo todo o apoio ao PCO na Rússia. Muito obrigado aí ao companheiro Marcelo, e eu chamo vocês a seguirem o exemplo. Vocês podem contribuir aí, hoje, de duas maneiras diferentes e muito importantes. Mandando aqui o seu superchat, a sua caixinha, aqui para a Causa Operária TV, e você pode contribuir também, né? O Marcelo faz referência a essa situação, mandando um Pix aí diretamente para a nossa campanha, para ajudar a bancar a delegação. O companheiro está voando nesse momento, né? Está em voo desde ontem para a Rússia, né? O companheiro Rafael Dantas embarcou, hoje, né? Está viajando para a Rússia, vai para lá também o companheiro Eduardo Vasco, né? Então, nós precisamos, aí você tem aí na telinha o Pix para você mandar a sua contribuição diretamente, se você quiser mandar no Pix, se for mais fácil para você, né? Mande aí causa.operaria.russia@gmail.com, né? É o endereço aí, é o Pix para você mandar a sua contribuição, né, para a nossa delegação, nossa pequena delegação, mas muito importante para cobrir os acontecimentos da Rússia, que nós vamos falar ainda hoje aqui no nosso programa. Bom, vamos falar então do destaque do nosso programa de hoje, da greve dos professores. Bom, depois de mais de 2 anos de pandemia, né, mais de vários anos aí sem nenhuma mobilização na maior categoria sindical do país, os professores do Estado de São Paulo, da rede de ensino do Estado de São Paulo, a categoria a qual eu pertenço, né, que tem o maior sindicato da América Latina, foi chamada uma assembleia presencial, como a gente reivindicava há muito tempo, e, ao nosso ver, aí uma covardia política da parte da direção sindical se recusava, né, porque os professores já voltaram à atividade presencial há vários meses, desde o começo do ano letivo. Já no ano passado, milhares de professores
trabalhando presencialmente, e hoje, né, depois de muito tempo corrido, nós vamos ver que isso causou aí um prejuízo, mas foi convocada uma assembleia presencial com paralisação dos professores, né, na Assembleia Legislativa em São Paulo. Primeiro, eu queria destacar o alcance, enquanto vocês veem aí algumas imagens da Assembleia, o nosso cartaz distribuído amplamente, né, mas a Assembleia reuniu aí, nós estimamos aí um pouco mais de 2.000 professores, né, mas na Assembleia nós distribuímos mais de 1.000 cartazes, né? Vai ter imagens aí, a produção tem imagens aí, né, do pessoal dos professores, professoras, segurando, virou, né, o principal material de propaganda, de agitação política na Assembleia, de todos que lá estavam presentes, né, da imensa maioria. Queria destacar que é o único material mostrando uma passividade das forças dirigentes. Nós que não somos direção do sindicato, somos uma corrente de oposição, né, fizemos cartazes, adesivos, esses adesivos que vocês também vão ver aí nas fotos, com muitos companheiros, né? Bom, pois bem, a Assembleia reuniu aí mais de 2.000 professores fora, também nas galerias da Assembleia Legislativa. Haviam centenas de professores, de professoras, mas o mais importante e até mais amplo do que a Assembleia, que para a categoria dos professores de São Paulo, uma Assembleia ainda relativamente pequena para um início de mobilização, foi a paralisação, né? A paralisação em São Paulo foi muito grande, muito expressiva. O sindicato chegou a falar aí de 60% de paralisação, 60% das escolas atingidas com paralisação, né? Um destaque importante é que a paralisação atingiu um novo modelo de escola, são mais de 2.000 escolas, no chamado Projeto de Ensino Integral, as PEIs, que o Estado anunciava, todo mundo fazendo terror de que não podia parar, né? Mas os professores entenderam bem o recado. Não pode ficar com aumento zero, com um salário que não dá para absolutamente nada. E os professores foram à luta, paralisaram, inclusive, as escolas PEI, né? Houve paralisação nessas escolas também, né? E eu diria que a presença na Assembleia não foi massiva, porque foi um início, foi a primeira Assembleia presencial convocada nesse ano, num local ruim, né, de acesso. As assembleias nesse local tendem a ser mais esvaziadas que a Assembleia Legislativa. Queria chamar a atenção para esse fato, né? Os professores, por exemplo, não é um local para o acesso aí de dezenas de milhares de pessoas, como é o caso da Avenida Paulista, né, como é o caso da Praça da República, junto na porta do metrô, né? É um local que é ruim até para quem vai de carro para estacionar, e quem vai de metrô tem que andar a beça ou pegar uma outra condução, né? Então, eu queria destacar, porque é um local que, em geral, o pessoal faz assembleia com ativistas, com o pessoal que vai com ônibus, que vai com van, e também nesse quesito, eu queria denunciar que a maioria das subsedes, inclusive as da capitais, a mobilização foi muito pequena para levar os professores, né? Principalmente as subsedes de São Paulo, dirigidas aí, a maioria delas pelo PSOL, né, por setores que se dizem da oposição, mas que estão na direção do sindicato há mais de 20 anos, e eles ainda falam que são oposição. A mobilização foi pequena, né? Mas havia caravanas, havia professores de várias escolas. Eu, por exemplo, conversei com muitos professores aposentados que lá estavam. Bom, qual era a maior indignação, a revolta dos professores? Nós tínhamos dois problemas principais, né? Desde o começo do ano, o próprio presidente da República foi forçado, foi obrigado, se viu forçado pela situação, a encaminhar o decreto, né, cumprindo a lei, que deveria ser óbvio, a lei do piso, que estabelece que no dia 1º de janeiro desse ano os salários teriam que ser reajustados, justamente o que a gente colocou nos cartazes, 33,24%, né? Bom, isso não é um favor, não é um problema específico de São Paulo, é o piso salarial nacional, né, que passou, inclusive, a ser de R$ 3.845, em São Paulo não chega a R$ 2.800, e esse piso precisava ser reajustado, né, a partir de 1º de janeiro. O governo de São Paulo, o estado mais rico do país, deu 0% de reajuste para os professores. Enrolou,
inventou aí um chamado novo plano de carreira, que nós vamos falar disso daí, e com a medida, o governo Dória não deu aumento em janeiro, não deu em fevereiro, não deu em março, né? E ficou enrolando com um anúncio, com uma campanha enganosa, mentirosa, que fez desde o ano passado, de que os professores em São Paulo iam passar a receber R$ 5.000 de piso, 73% de aumento. Mentira, lorota das grandes. Pois bem, na semana passada, a Assembleia Legislativa, capacho do governador, aprovou 20% de reajuste para as polícias, né, para aqueles que reprimem as greves dos professores. Hoje lá tinha uma presença grande de policiais para impedir, por exemplo, que os professores entrassem em maior número na Assembleia Legislativa, na chamada Casa do Povo. Né? Esses que aí entraram estavam lá desde cedo e conseguiram furar o bloqueio. Né? Bom, eles que... A PM, por exemplo, que recebeu o reajuste do governo. Bom, o Dória também aprovou com os deputados, já na semana passada, um reajuste de 10% para todo o restante dos servidores. Só quem ficou de fora foram os professores. Bom, pois bem, e junto com isso, o governador Carrasco da Educação enviou para a Assembleia Legislativa a nova proposta de carreira, né? A carreira que é a carreira da escravidão. Nela, os professores são obrigados a abrir mão de todos os direitos, benefícios que foram conquistados ao longo de décadas, adicional de local de exercício, quinquênios, etc., etc., para, né, passar a receber por subvenção, né, passar para receber por subsídios. Né? Bom, nessa nova carreira, o professor tem que trabalhar 14 horas a mais, porque ele perde o direito, né, à jornada extraclasse, né, aquelas horas fora da sala de aula que ele recebe, que está estabelecido na lei do piso, e não tem direito a nada, né? Não tem direito a faltar, não tem direito absolutamente coisa nenhuma. E tem a tapeação, né, para quem aderir a esse plano de carreira, de ter aí um reajuste no salário, reajuste que, de fato, é inferior ao que estabelece a lei do piso. Né? Então, para a gente ter uma ideia, pelo piso, né, estabelecido em lei, R$ 3.845 a partir de 1º de janeiro. Dória, né, com um aumento na jornada de 30% na jornada, né, se a gente aumentasse em 30% o valor do piso, 3.845 mais 30%, a gente teria aí mais R$ 1.000 e tantos, e o salário chegaria a R$ 5.000. Quer dizer, o Dória não quer dar aumento para todo mundo, e aí inventou esse novo plano da escravidão, né, retirando o direito dos professores, né, para pagar a uma parcela que aderisse, que vier a aderir, supostamente, esse plano, né, uma subvenção inicial um pouco maior, mas que o professor perde quando ele se afasta, quando ele entra em licença-saúde, quando ele se aposenta, etc., etc., etc. Um verdadeiro crime, um golpe, né, dos canalhas que comandam o governo do Estado e a educação no estado mais rico do país. Bom, então hoje, diante da paralisação dos professores, veja o golpe. Né? A máfia da Assembleia Legislativa, né, que já teve até ladrão de merenda, né, que já foi denunciada aí por desvio de recursos da merenda, votou, diante da paralisação da greve, que atingiu 60% das escolas, votou 10% de reajuste para os professores a partir de março, né, com medo de uma greve, né, e tentando tapear, porque fez essa votação junto com o PLC 3. Juntou a proposta de 10% de reajuste, agora extensiva aos professores, com a proposta de novo plano de carreira, o plano de carreira da escravidão. É evidente, né, que se trata de um golpe, e diante da mobilização dos professores, que foram em peso, num número bastante significativo, mas pararam as escolas em peso. Na escola que eu trabalho, por exemplo, já no turno da manhã, 80% dos professores não foram trabalhar. O Grêmio da escola, né, apoiou a paralisação dos estudantes. Isso aconteceu em muitas escolas. Né? Bom, e a gente viu a mobilização na Assembleia ainda sendo relativamente pequena,
mas foi expressiva. Bom, e a Assembleia votou duas coisas importantes. Eu queria chamar a atenção. Eu sei que tem muitos professores nos acompanhando, porque, em primeiro lugar, é preciso destacar que a situação chegou a esse nível de encruzilhada porque a direção sindical demorou em chamar a mobilização. Já teve greve em vários estados e que conquistou aí os 30%, né? Os 33,24%. Teve greve em Florianópolis, conquistou com luta. No Ceará, né? Teve greve na capital, conquistou, e dezenas de cidades do Ceará conquistaram o reajuste de 33%. E muitos lugares do país, né? Aqui, o enfrentamento presencial demorou para acontecer, porque a burocracia sindical do maior sindicato do país vacilou. E na Assembleia de hoje nós vimos novas vacilações, né? A presidenta do sindicato propôs um calendário que incluía uma Assembleia na próxima quinta-feira, logo no começo da Assembleia, se retirou, porque ela é deputada, foi acompanhar a votação. E aí outra parcela da direção do sindicato, né, ligada aí, o PSOL, propôs que a Assembleia, veja bem, fosse só no sábado, dia 9 de abril. Né? Assembleia no sábado, para não paralisar, para não causar prejuízo para o Estado, né? Para não mobilizar os professores. Bom, nós, junto com outros setores, fomos contra essa proposta, apoiamos a proposta de Assembleia no dia 8, com paralisação, com mobilização na Avenida Paulista, e essas duas propostas foram apresentadas contra o conjunto da diretoria, que acabou se unificando em torno da proposta absurda de, pela primeira vez na história da categoria, fazer a Assembleia no sábado e evitar aí a paralisação tão importante como foi no dia de hoje. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Bom, o resultado da votação, que obviamente não tem nada a ver com aquilo que a gente desejava, mas mostra, né, se um dia de paralisação o Estado acabou incluindo os professores no 10%, mostra que é possível e que, através da mobilização, através da luta dos professores, é possível reverter essa situação. É possível arrancar os 33% e outras reivindicações, como, obviamente, cancelar o plano de carreira, que, segundo... Nós vamos estudar, analisar os casos, vamos divulgar nos próximos programas, vamos divulgar no boletim Educadores em Luta, mas, segundo o que se divulga do que foi aprovado, teria 60 dias aí para a regulamentação. Então, é hora de intensificar a mobilização, é hora de rejeitar essa política, né, de ficar esperando que a coisa vai acontecer na Assembleia Legislativa, de que a coisa vai acontecer com medidas judiciais. Só a mobilização dos professores, e hoje isso ficou provado, pode mudar a situação. 10% é pouco, né? São 2 anos com salário congelado. Nós tivemos um reajuste de 10%, que foi por força de decisão judicial, por causa do reajuste do piso, que não atingiu todo mundo. Já são 8 anos em que a maioria da categoria está com salário congelado. Então, é preciso, né, exigir imediatamente o cumprimento da lei do piso e a reposição de 100% das perdas. Para isso, é preciso mobilizar, é preciso passar por cima, né, da política de paralisia de setores da direção do sindicato, né, que não querem fazer absolutamente nada. Querem fazer a Assembleia no sábado, né, para não se incomodarem, para não ter que mobilizar, para não ter que parar eles mesmos, né, porque tem muita gente que está com um burro na sombra aí e está defendendo os seus próprios interesses. É preciso denunciar essa política, né, e é por isso que, obviamente, os professores olham toda essa situação com muita desconfiança, mas essa desconfiança, né, como acontece em sindicatos pelo país afora, tem que ser superada, né, por uma grande mobilização que, inclusive, né, derrote a política capituladora das direções sindicais. Esse é o recado, é o exemplo. Tem um vídeo aí, desculpa, a produção acho que tem aí 2 vídeos da Assembleia, vão mostrar para a gente encerrar esse tema, que é o tema central do nosso programa de hoje. Categoria para nossa categoria. Esse dinheiro que nós estamos reivindicando, esse reajuste, não é favor nenhum, é o que foi determinado na lei do piso. Até o calhorda do Bolsonaro teve que assinar o decreto. Dória tem que cumprir a lei. Dória tem que cumprir a lei. E é por isso, companheiro, que nós temos que sair daqui com uma orientação clara.
Nós não podemos acreditar que nós vamos derrotar esses picaretas com um votinho de deputado aqui na Lespe. Nós estamos perdendo de goleada. Nós perdemos na reforma da Previdência. Nós perdemos na reforma administrativa. Aqui é um bando de bandido, de marionete do Dória. Nós vamos derrotar o Dória. É na mobilização, é nas ruas, é com greve. Por isso, companheiros, eu queria propor o seguinte. Nós temos que votar aqui claramente. Nós achamos importante um calendário para intensificar a mobilização, mas nós não podemos condicionar o nosso calendário aqui a essa máfia da Lespe. Nós temos que votar que a próxima mobilização seja lá na Avenida Paulista, porque nós queremos parar São Paulo. Nós queremos parar tudo, que é a única maneira deles cederem pra gente. Foi assim em todas as vitórias que a gente teve. A gente nunca ganhou nada aqui na Lespe. É na rua, parando São Paulo. Por isso, próxima Assembleia, na Paulista, com greve, ocupando tudo. 33% é o que nós queremos. Tá aí, vocês viram um trecho da nossa intervenção na Assembleia antes da votação dos canalhas, né, da máfia da Assembleia Legislativa, que acabaram aí aprovando a proposta indecente e do Dória, né, que está aí para sair do governo nos próximos dias. Já vai tarde, né? A Assembleia gritava a todo momento aí, fora Dória, fora Bolsodória, né, mostrando aí, né, que é farinha do mesmo saco, né, de farinha podre e fedorenta do Bolsonaro, né, que é a tentativa que muitos setores da esquerda faziam de traçar um sinal de diferente, né, entre esse setor da direita e o Bolsonaro, é até uma injustiça, né, porque o Bolsonaro, veja só, por conta da lei, ele assinou o decreto. Agora o Dória é que se recusa a cumprir, né, que é o Dória, do PSDB, o partido campeão mundial em destruição da educação, se recusando, no estado mais rico do país, a conceder o reajuste devido por lei aos professores. Então é preciso dar continuidade à mobilização. Bom, mas nós vamos em frente, porque nem só de professores vive o nosso programa, né? Embora foi o tema de destaque hoje. Eu queria falar rapidamente, ainda falando de luta dos trabalhadores, que o Banco Central anunciou greve, aí, os trabalhadores do Banco Central, para os próximos dias, né? A partir do dia 1º, e isso aí está aumentando a pressão de várias categorias de funcionários do Tesouro, da Receita Federal, e de servidores de outros setores do funcionalismo público, né, para uma greve dos servidores públicos contra a política do Bolsonaro, né, que é a mesma política do Dória, de esgoelar aí os trabalhadores, os servidores públicos. Então é hora de sair às ruas, de uma grande mobilização, né, de realizar atos em todo o país, aí, de unificar, inclusive, as categorias em luta pelo reajuste, pela reposição das perdas salariais, porque ninguém aguenta, né, com tarifaço, que levou a 25% de reajuste nos preços dos combustíveis, e com a inflação em disparada, o salário congelado. Então está aí a tendência de luta se manifestando também entre os servidores federais. Bom, por falar em tarifaço, alta dos combustíveis, o nosso destaque agora é a questão da Petrobras, porque com a mudança ontem, né, como a gente anunciou aqui, foi demitido o general que, segundo o Bolsonaro, né, e a propaganda da direita, ia colocar ordem na Petrobras. Vocês lembram que quando ele foi demitido, quando ele assumiu, né, com a demissão do presidente anterior, foi anunciado de que Bolsonaro estava trocando o comando da Petrobras para conter a política de aumento dos combustíveis. Bom, o general melhorou as coisas para ele, né? Passou a ganhar mais de 250 mil de salários, que é o salário do presidente da Petrobras. Mas, para nós, pobres mortais, a coisa continuou ruim como antes no quartel de Abrantes. E ontem o general acabou sendo demitido por conta da crise, e hoje o Paulo Guedes saiu com essa. A privatização da Petrobras
não está na mesa. Né? Ele fez essa declaração ao comentar a indicação do novo presidente da Petrobras, o Adriano Pires. Mas ele foi aí, no mesmo momento, quase que ao mesmo tempo, desmentido pelo seu chefe, pelo próprio presidente fascista da República, o capitão Bolsonaro. Né? Segundo foi divulgado também pela própria imprensa capitalista, em uma conversa com o novo presidente da Petrobras, o Adriano Pires, e o próprio presidente, o ministro da Economia, desculpe, o Paulo Guedes, o Bolsonaro disse que a Petrobras dá muita dor de cabeça, né? E prometeu privatizar a Petrobras caso seja reeleito. Então, presta atenção. Já está ruim com a Petrobras controlada por gente que serve aos interesses dos capitalistas, né? Que só pensa em aumentar aí o preço do combustível para garantir o lucro de quem tem as ações da Petrobras, que são os grandes especuladores, né, das bolsas de valores nos Estados Unidos, em Londres, etc. e tal. Bom, pois bem, agora o Bolsonaro fazendo a promessa, né, a promessa de toda a direita, é a política do PSDB, a mesma política, é a política do Moro, a mesma política, que é entregar de vez a estatal, né, que eles levaram aí a uma situação de ruína, né, uma situação de duros ataques e de controle cada vez maior pelos especuladores internacionais com o golpe de Estado. Está aí, inclusive, o resultado disso a gente sente na prática. Né? Gasolina a mais de R$7, tem lugares no país que chega a mais de R$10. Né? Mesmo estando sob um mar de petróleo, tendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo, nós somos obrigados, para satisfazer, né, aos interesses, aos apetites vorazes, né, dos especuladores, dos donos das ações da Petrobras, pagar uma das gasolinas mais caras do mundo. Né? E aí o Bolsonaro dizendo que fiquem tranquilos, que tudo isso vai ser ainda pior, porque se ele for reeleito, né, está na mira aí a privatização da Petrobras. Bom, por sua vez, comentando toda essa situação, bom, o próprio comandante, o novo presidente da Petrobras, o Adriano Pires, né, declarou que a privatização é apenas a solução final. Né? Ele defendeu a privatização da Petrobras, né, em um artigo que ele publicou já no ano passado. Né? Lá ele dizia que a solução final para os preços das combustíveis é privatizar a Petrobras. Bom, é mentira, porque a Petrobras já está privatizada. Né? 72% das ações da Petrobras estão na mão de especuladores internacionais. O presidente da Petrobras, sejam eles militares ou civis, só fazem a vontade desses especuladores. Então, a Petrobras já está na mão dos capitalistas. Na mão do povo brasileiro é que ela não está. Né? Então, ela está na mão dos capitalistas e, portanto, de fato, pela propriedade das ações. Né? E também de direito, né? na situação atual, ela é uma empresa que só é nominalmente estatal, né? Porque o governo ainda detém a maioria das ações com direito a voto, mas essas ações e o comando da ação, por uma série de medidas que foram sendo adotadas nos últimos anos e que não foram revogadas pelos governos do PT, né? E que foram aprofundadas, se intensificaram após o golpe de Estado, elas colocam, de fato, a Petrobras nas mãos dos especuladores internacionais. Bom, falando dessa situação, comentando aí sobre a nomeação do novo presidente da Petrobras, o ex-presidente Lula, numa reunião que realizou hoje com os petroleiros no Rio de Janeiro, né, criticou aí duramente o novo presidente, o Adriano Pires, disse que ele é um entreguista do petróleo nacional e defensor da política de preços que encarece, né, esse recurso essencial. Vou ler aqui um trecho da declaração do Lula. Em 2 trechos que li dele hoje, que ele é lobista, que ele é muito mais ligado a empresas estrangeiras do que as nossas, de que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras
que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso. E essa gente que não sabe governar, em vez de ter criatividade para vender algo que não existe, eles querem vender o que tem. Vão vender o que tem e, quando acabar, a gente vê o que fazer. Estão entregando tudo, né? A denúncia do Lula, né? É preciso denunciar essa situação e, obviamente, é preciso que o movimento operário, que o movimento dos trabalhadores levante um programa próprio diante dessa situação, né? Que é a defesa da nacionalização do petróleo, que é a defesa da reestatização da Petrobras. A Petrobras tem que ser 100% estatal e ser colocada na defesa dos interesses do povo brasileiro. Com um país tão rico em petróleo, seria possível ter recursos para a saúde, para a educação, para a moradia, se esses recursos, obviamente, forem colocados aí à disposição do povo brasileiro, ao invés de beneficiarem, né, apenas os especuladores internacionais, os tubarões, pagar salário de 250 mil, né, para presidente da companhia, pagar no ano passado mais de 70 bilhões de dividendos, né, distribuídos aí para os acionistas, e, enquanto isso, a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo, né? Essa é a situação e a política que precisa ser derrotada. Bom, vamos lá, vamos para a nossa pauta sobre programa mais curto, vamos entrar na pauta, na agenda internacional, não sem antes eu queria convidar vocês que nos assistem, nós estamos na semana, né, da campanha de filiação do Partido da Causa Operária. Nós estamos abrindo a nossa legenda, a legenda do PCO, para receber aí ativistas, companheiros que querem construir os comitês de luta, ou aqueles que querem participar conosco, companheiros que querem ser candidatos nas eleições para defender os interesses dos trabalhadores, né, das populações dos setores explorados, com um programa de luta das reivindicações populares em torno da defesa da candidatura do ex-presidente Lula. Mas também você pode se filiar ao PCO para apoiar, né, a nossa legalidade. Você sabe que o PCO é um partido duramente aí perseguido pela justiça capitalista e nós precisamos aí, estamos fazendo uma campanha para fortalecer politicamente, organizativamente, né, o partido que é o partido que luta, né, pela nacionalização do petróleo, né, pelo cancelamento de todas as privatizações, para colocar a riqueza do Brasil, né, sob o controle do povo brasileiro, através de um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Então você tem aí, você pode entrar direto lá no pco.org.br/filice e fazer a sua filiação, né? Ou você pode, se você tiver precisar de ajuda, tem aí o e-mail e tem o telefone para você entrar em contato. Então, eu convido você que nos assiste, que nos acompanhe, né, a vir somar conosco, apoiar, né, a existência desse partido que é essencial, a esquerda raiz, combativa, revolucionária. E estou comunicando por aqui que o Brasil está 3-0, né? Eu, dando uma olhadinha aqui na televisão, acabei de ver que parece que o Bruno acabou de fazer aí mais um gol, 3-0 no Brasil contra a Bolívia, último jogo da final da eliminatórias da Copa do Mundo, e o Brasil, né, com uma trajetória impecável, imbatível, a melhor de todos os tempos aí sob o comando do Tite, apesar, né, da campanha reacionária que tem contra a seleção brasileira e que se intensificou por parte da imprensa golpista. Bom, destaques breves, mas importantes na nossa pauta internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, em telefonema com o presidente francês Emmanuel Macron, no dia de hoje, discutiram, né, a última rodada de negociações de paz entre as delegações da Rússia e da Ucrânia que aconteceu hoje, nós já vamos falar disso daí. Bom, o Putin informou ao Macron sobre as medidas para garantir a ajuda humanitária e a evacuação de civis, inclusive na cidade de Mariupol, né, que tem sido alvo das batalhas mais intensas aí, porque onde se concentraram as forças nazistas, né, ligadas aí ao governo da Ucrânia. Bom, eles abordaram as questões relacionadas às decisões da Rússia de passar a cobrar o gás russo em rublos, né? Esse foi um dos temas da discussão, mas o principal é que
o Putin disse que os nacionalistas da Ucrânia, os nazistas, né, precisam entregar as armas em Mariupol para evitar, né, porque eles fizeram um cerco, impediram a população de sair, né, da região, né, procuraram usar a população ucraniana como verdadeiros escudos humanos, né. A Rússia, que em vários momentos avisou dos ataques a várias cidades, né, se dispôs a abrir corredores humanitários, distribuiu, nós falamos antes, toneladas de ajuda para a própria população ucraniana. É claro que isso não aparece na imprensa golpista, na imprensa que apoia os Estados Unidos, que apoia os nazistas da Ucrânia, né, na imprensa de extrema-direita. Mas essa é a realidade dos fatos. Por isso, né, porque a gente não tem acesso às informações, né, é que nós estamos mandando para lá o nosso emissário. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Bom, hoje aconteceram aí, então, uma nova rodada de negociações após um mês, já 33 dias de guerra. A rodada de negociações aconteceu na Turquia, né, com a participação, inclusive, na abertura dos trabalhos do presidente turco, o Erdogan, né, e se apontou aí, tanto de uma maneira geral, a imprensa internacional e também o governo russo destacou aí um avanço nas negociações. O chefe da delegação russa, o Vladimir Medinsky, ele disse que foi uma conversa construtiva. Segundo ele anunciou, a Ucrânia enviou por escrito uma proposta, e na proposta a Ucrânia garante a sua neutralidade, né? Ou seja, o seu compromisso de não ingressar na OTAN, na Organização do Tratado Atlântico Norte, e manter o seu status de país desnuclearizado, né? Sem armas atômicas, né? E sem vínculos com a OTAN, né? Bom, diante disso, a Rússia ofereceu uma redução radical de suas ações nas regiões ucranianas, né, para procurar chegar a um acordo. E foi anunciado que a Rússia iria reduzir radicalmente as atividades militares em direção à capital, Kiev e a Cherniv. Bom, segundo o ministro da Defesa. Bom, além da neutralidade da Ucrânia, a Rússia também exige o reconhecimento da anexação da Crimeia e a soberania da região do Donbás, né, das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Bom, segundo os próprios representantes na negociação da Ucrânia participando da negociação, eu queria até destacar aqui o que apareceu em El País, né, um dos órgãos do imperialismo da Espanha, nos jornais internacionais de grande circulação em todo o mundo. A Ucrânia, o título da manchete do El País é bem significativo, porque diz que a Ucrânia ofereceu à Rússia a sua renúncia à OTAN em troca de obter garantias de segurança no seu território. Quer dizer, as coisas estão caminhando para uma posição que era a exigência número 1 da Rússia, a neutralidade da Ucrânia, né, para evitar que a Ucrânia continue sendo usado para realizar provocações e como uma ameaça à própria integridade do Estado russo, né, inclusive com a presença de base que pudessem colocar aí armas nucleares a 7 minutos da capital, Moscou. Bom, e também nas conversas, a Ucrânia apontou aí claramente que há uma desistência de sua intenção de recuperar a Crimeia e o Donbás, né? O assessor do presidente russo e o líder da delegação, o Medinsky, que eu já citei, ele fez a seguinte declaração a um canal de TV: a Ucrânia desiste da adesão a alianças militares da implantação... A Ucrânia desiste da adesão a alianças militares, da implantação de bases militares estrangeiras, de contingentes de organização de manobras militares no território ucraniano, sem aprovação dos Estados garantes, ou seja, inclusive da Federação Russa, né?
Ele acrescentou ainda que as garantias de segurança não se aplicam aos territórios da Crimeia e Sevastopol. Quer dizer, a Ucrânia desiste, preste atenção, é importante, a Ucrânia desiste de sua intenção de retomar a Crimeia e Sevastopol pela via militar e declara que isso é possível exclusivamente pela via negocial, né? Segundo acrescentou ainda o chefe da delegação russa, certamente isso não corresponde de forma nenhuma à nossa posição, mas a Ucrânia formulou assim a sua abordagem. Quer dizer, o que eu li agora, né, toda essa declaração, é a declaração da própria Ucrânia, né, de que reconhece que, pelo menos pela força, não dá para tomar as repúblicas. A região da Crimeia, que se declarou, que votou pela anexação à Rússia, e tampouco das repúblicas que se declararam independentes, né, Lugansk e Donetsk, na região do Donbás. Quer dizer, junto isso com a renúncia de pedir o ingresso na OTAN, são vitórias importantes, o que mostra, inclusive, o que a gente vinha falando, que toda a propaganda de que a ofensiva russa tinha estacionado, estava encontrando dificuldade, que era a campanha da imprensa golpista nos últimos dias, obviamente não corresponde, né? Ninguém propõe um acordo, começa a negociar um acordo de paz nessas condições, né? Se efetivamente existisse, como tenta passar aí a Globo e toda a imprensa golpista, uma ofensiva da Ucrânia. O que nós temos, pelo contrário, é o avanço, né? É o êxito da ação militar russa que vai. O acordo ainda não é um acordo, ainda não tem um acordo definitivo, é a negociação que segue, que vai prosseguir, mas os representantes russos viram aí de maneira, se não totalmente satisfatória, mas como um avanço, né? Bom, ao mesmo tempo, eu queria destacar que a Rússia denunciou na ONU, através do seu representante nas Nações Unidas, o embaixador Vasily Nebenzia, desculpa, é nome complicado. Nós vamos ter que esperar o Rafael e o Vasco voltarem da Rússia para melhorar aqui, dar umas aulas de pronúncia dos nomes russos. Mas o representante russo, o embaixador, denunciou que o governo da Ucrânia vem eliminando fisicamente líderes indesejáveis. Não se trata de elementos russos, não. O representante disse o seguinte: temos sérias preocupações em relação às medidas tomadas pelo governo ucraniano para eliminar fisicamente líderes indesejáveis da opinião pública, né? E a denúncia apontou aí que isso vem acontecendo com elementos dentro da própria Ucrânia, né, que vem se opondo à política do governo, à política nazista, né, e não só nazista, uma política de servilismo ao imperialismo, de colocar a Ucrânia como bucha de canhão dos interesses do imperialismo, e veja aí toda a situação que o governo da Ucrânia, né, se submetendo ao imperialismo, ao que o próprio governo da Ucrânia submeteu o seu povo, né? E, obviamente, isso aí está gerando descontentamento, está gerando revolta, e a ação do governo Zelensky, né, que é apresentado aí como um herói da democracia na imprensa capitalista, né, tem sido uma ação de dura repressão e de violência contra os opositores da política do governo ucraniano no interior do próprio país. Bom, nós vamos terminar destacando que hoje embarcou para a Rússia o companheiro Rafael Dantas, e ele fez isso aí graças à sua colaboração, né? O dirigente do PCO já está a caminho da Rússia, né? Está aí a imagem do companheiro Rafael, que apresenta aqui, participa de programas aqui conosco, né? E nos próximos dias vai estar participando diretamente da Rússia. Nós vamos mostrar aqui comentários, entrevistas, imagens, e essa questão é muito importante para furar o bloqueio, né, que foi imposto aí pela imprensa internacional, que mente escancaradamente, né, e você só tem a versão dos Estados Unidos que interessa à OTAN, ao imperialismo norte-americano. Então, para sustentar essa empreitada, né, inclusive com a viagem nos próximos dias também do companheiro Eduardo Vasco, nós precisamos da sua contribuição. Então, você continua convidado, convocado, intimado a contribuir conosco, né, com a caravana do PCO
com a modesta caravana, na verdade uma caravana, uma representação, né, da imprensa do PCO, da direção também do PCO, com o companheiro Rafael Dantas, que é secretário de Relações Internacionais do partido, viajando à Rússia para trazer a informação diretamente da fonte. Eu queria agradecer ao Revolução Popular do Brasil pelo superchat, né, agradecer a todos vocês aí pela audiência, né, me desculpe aí um pouquinho sem voz hoje aí pelas atividades na Assembleia dos Professores, mas um dia perfeito, um dia muito importante para a mobilização, para a nossa luta. Vamos tirando daí muitas experiências e conclusões, como a luta do povo russo está mostrando, né? Sem lutar contra o golpe, aceitando a política da direita, a gente só colhe retrocessos, né? A gente só colhe a volta, a imposição da vontade do imperialismo, como a gente viu no Brasil no golpe de Estado e a gente vê em tantas regiões no mundo. É preciso enfrentar o imperialismo, é preciso enfrentar os inimigos dos trabalhadores, seja pelos meios que forem necessários. E a Rússia está mostrando um caminho importante, que é o caminho da luta, da mobilização contra a ofensiva imperialista. Assim como hoje, professores, garis e professores de Minas Gerais também, que seguem em greve, estão apontando o caminho para lutar contra a ofensiva da direita do governo, que é as ruas, né, é a mobilização efetiva, único caminho de arrancar as reivindicações dos trabalhadores. Forte abraço a todos vocês. Resumo do dia volta amanhã, a partir das 20 horas. Até amanhã.